E aí, galera? Sabe quando a gente pensa em heróis do Japão, a primeira coisa que vem na cabeça é, tipo, um samurai com aquela espada incrível, a katana, né? Mas e se eu dissesse que existia um guerreiro diferente? Um que era ainda mais poderoso. E a arma dele não era de metal. Era uma fé gigante. Então, se liga, porque hoje a gente vai mergulhar na história incrível de Paulo Miki. Pensa só, um garoto que viveu lá na época dos samurais, no meio de um monte de batalhas, mas que se transformou num verdadeiro super-herói da fé. A aventura dele tá só começando. Fechado então! Bora lá! Imagina que a gente está entrando numa máquina do tempo e pau! A gente foi parar no Japão de muito tempo atrás. É um lugar, sabe, cheio de templos, samurais por todo lado, tradições antigas, só que algo totalmente novo. Uma coisa surpreendente estava prestes a acontecer. Olha só, a vida do Paulo Miki foi que nem uma história de mangá, sabe? Daquelas bem curtinhas, mas super intensas. Ele nasceu lá em 1556 e rapidinho, em 1597, ele já estava no meio de um dos momentos mais corajosos da história. Fica de olho que a gente já vai ver o que rolou. Pensa bem nisso, galera. No meio de toda aquela agitação, uma mensagem nova em folha, falando de amor e esperança, começou a se espalhar pelo Japão. Era o cristianismo chegando com tudo. E olha, não demorou nadinha para um monte, mas um monte de gente, tipo 200 mil pessoas, entrar para essa nova galera. E foi bem aí, nesse cenário super empolgante, que o nosso herói, Paulo Miki, cresceu. Mas afinal, quem era esse Paulo Miki? Bom, ele era um cara muito especial. Sabe por quê? Primeiro, ele foi o primeiríssimo religioso católico que nasceu lá mesmo, no Japão. E era como se ele tivesse um superpoder de verdade. Ele entendia tudo da cultura japonesa e, ao mesmo tempo, tudo da nova fé. Por causa disso, ele conseguia conversar com todo mundo de um jeito que, nossa, ninguém mais conseguia. E foi aí que o nosso herói partiu para sua grande missão. Mas qual era a armadura dele? Eram as palavras. E a sua espada? Era o amor. Ele estava prontinho para viajar pelo Japão inteirinho e compartilhar com todo mundo a mensagem que guardava no coração. E não deu outra. Rapidinho, todo mundo já estava sabendo que o Paulo era um contador de histórias incrível. Ele falava tão bem, mas tão bem, que até os grandes mestres de outras religiões, sabe, eles paravam para ouvir o que ele tinha a dizer. A energia dele era contagiante. Parecia que quando ele falava uma coisa mágica acontecia dentro do coração de quem ouvia. Só que, como a gente sabe, toda boa história de herói tem que ter um grande vilão, né? Pois é, um desafio gigante estava chegando. Uma sombra de medo, de perigo, começou a aparecer e a se espalhar por cima dos amigos do Paulo. De uma hora para outra, lá em 1596, tudo virou de cabeça para baixo. O chefão do Japão na época, um cara chamado Toyotomi Hideyoshi, simplesmente decidiu que os cristãos eram um problema. E aí, ele começou a perseguir todo mundo. Aquele tempo de paz, de alegria, tinha chegado ao fim. E no meio dessa confusão toda, adivinha só, o Paulo Miki foi preso. Só que ele não estava sozinho. Levaram junto com ele outros 25 amigos. No total, eram 26 heróis, todos juntos ali, unidos pela mesma fé. E olha só que turma estava com ele. 6 missionários, 2 jovens como Paulo e um monte de gente das comunidades, homens e mulheres. E o mais impressionante, tinha até 2 meninos bem novinhos no meio, imagina só. Eram pessoas como a gente, mas nossa, com uma coragem de super-herói. Ok, respira fundo, porque agora a gente chega na parte mais emocionante da história. O momento da batalha final. O palco, digamos assim, estava montado para o maior ato de coragem do Paulo Miki e dos seus amigos lá na colina de Nagasaki. A jornada deles até lá, nossa, foi super difícil. Eles foram obrigados a caminhar um tempão até chegar em Nagasaki. E chegando lá, eles foram colocados em cruzes. Mas mesmo nesse momento, que era o mais triste de todos, o Paulo Miki, ele ainda tinha uma última mensagem. E era a mais poderosa de todas. E é aqui que vem a parte mais uau, mais incrível de todas. Lá na cruz, o Paulo não gritou de raiva, não mesmo. Ele olhou para as pessoas que estavam fazendo mal para ele e com uma voz firme, cheia de coragem, ele disse que perdoava todo mundo. E mais, ele ainda convidou todo mundo a sentir a mesma alegria que ele sentia. Nossa, que poder, hein?
Isso, galera, é exatamente o que significa ser um mártir. Não é só sobre morrer, é muito mais. É sobre mostrar com a própria vida que o amor é a coisa mais forte que existe. É a maior prova de coragem que alguém pode dar por aquilo em que acredita de verdade. Mas peraí, vocês acham que a história do Paulo Miki acabou ali, em Nagasaki? Que nada. Pelo contrário, foi bem ali que o legado dele começou a valer, inspirando um monte de gente a ser corajosa também. Olha que legal, muito tempo depois, a igreja declarou que ele era um santo. A história dele viajou o mundo, sabe? E inspirou milhares e milhares de pessoas a serem corajosas e a saberem perdoar, que nem ele. A mensagem dele, essa nunca se calou. E assim, a aventura do nosso samurai da fé termina. Mas deixa um desafio. O Paulo Miki mostrou que o perdão é o superpoder mais forte que existe. E agora? Como é que a gente pode usar esse poder no nosso dia a dia, na escola, com os amigos, para deixar o mundo mais legal? A missão agora é com a gente.